Na China, neste momento, você pode estacionar um carro elétrico em um carregador, conectar por 5 minutos ou menos e sair com cerca de 160 km de autonomia real adicionados à bateria. A autonomia é real, igual a que você vê na estrada. No laboratório, esse número seria ainda maior. Enquanto isso, a bateria de estado sólido, que prometia dobrar a autonomia e carregar em minutos, ainda não está disponível em nenhum carro à venda no mundo. Era para ela chegar em 2025. A Toyota disse isso anos atrás, assim como quase todo mundo. Então, de um lado, o mundo das baterias está trazendo avanços reais para carros de verdade mais rápido do que qualquer um consegue acompanhar, e quase tudo isso está na China. O outro lado é uma lista de descobertas anunciadas com muito hype e depois adiadas por anos. Então hoje eu vou passar por cada grande avanço em baterias que realmente importa para 2026 e 2027 um por um, separar o que é real do que é só vaporware e entender onde a Tesla fica no meio disso tudo. Então vamos lá. Carros elétricos modernos são basicamente baterias com carroceria, sendo o conjunto de baterias a parte mais cara. Ela define a autonomia, a velocidade de recarga e, mais recentemente, se a fabricante do carro terá lucro. Quando a bateria melhora, todo o carro evolui, por isso esse é o setor mais competitivo da indústria. Segundo a Bloomberg NEF, o preço médio das baterias de íon-lítio caiu para $108 por kWh em 2025, um recorde, e as usadas em carros elétricos atingiram $99 por kWh pelo segundo ano seguido abaixo de $100. Por anos, $100 foi visto como o valor mágico para igualar o custo de produção de carros elétricos aos a gasolina, e agora já estamos abaixo disso. As células custam em média $79 por kWh. Duas químicas principais de bateria alimentam os carros hoje. Existem as de níquel, geralmente chamadas de NMC, que armazenam mais energia com menos peso, e existem as de ferro, LFP. São mais baratas e seguras, porém mais pesadas para a mesma autonomia. Durante quase toda a última década, o NMC foi o padrão, mas isso mudou em 2025. A Agência Internacional de Energia afirma que o LFP já representa mais de 55% das baterias de carros elétricos no mundo, e na China, mais de 80% dos veículos elétricos vendidos usam essa tecnologia. No ano passado, baterias LFP custaram em média $81 por kWh, contra $128 nas baterias à base de níquel, explicando a preferência da indústria por eles. As duas empresas que dominam tudo isso são, claro, chinesas. Nos 8 primeiros meses de 2025, a CATL tinha cerca de 36,8% do mercado global de baterias e a BYD, aproximadamente 18%. Duas empresas chinesas produzem mais de metade das baterias de carros elétricos do mundo. Os avanços que vou apresentar, no entanto, vêm principalmente desse mundo, e quase todos eles citam a autonomia com base no ciclo de testes da China, o ciclo CLTC, que é muito mais generoso do que o número da EPA que você vê e está acostumado nos Estados Unidos. Então, durante tudo isso, vou converter tudo para milhas EPA, que você realmente teria na prática e entenderia. E vou avisar quando fizer isso. A China produz a maior parte das células do mundo e domina quase toda a cadeia de suprimentos. O lítio é extraído em lugares como Austrália e Chile, mas o refino, transformar aquela rocha bruta em material de qualidade para baterias, acontece principalmente na China. O mesmo se aplica à maioria da produção de cátodos e ânodos, as duas partes da célula. Quando uma montadora ocidental quer fabricar um carro elétrico, geralmente o jeito mais barato era recorrer a um fornecedor chinês, até para peças invisíveis. Esse é um dos principais motivos da dificuldade em reverter a situação. Acho que o Ocidente deveria se preocupar mais com essa vantagem do que com cada detalhe da bateria, mas muitos focam só no produto. Uma célula de bateria possui 4 partes principais, e quase toda inovação do vídeo modifica uma delas. Temos o cátodo, o lado positivo, geralmente a parte mais cara, e aquela que contém elementos como níquel, ferro e manganês. Temos o ânodo do lado negativo, hoje geralmente feito de grafite. O eletrólito, o líquido no meio, permite que íons de lítio fluam de um lado para o outro, enquanto um separador fino impede o contato entre eles. Ao carregar o carro, o lítio vai para o ânodo. Ao dirigir, retorna ao cátodo. Esse fluxo gera a eletricidade que faz o carro funcionar. Quando você ouve sobre uma nova receita de cátodo, ânodo de silício ou eletrólito sólido, trata-se apenas de uma das 4 partes da máquina. As baterias à base de ferro costumavam ser a opção econômica de que ninguém falava, porque eram baratas e quase impossíveis de pegar fogo, mas eram pesadas e não armazenavam muita energia. Então elas ficaram restritas só aos carros mais baratos, mas essa reputação mudou com o empacotamento da BYD. A BYD desvendou esse código em 2020 com o lançamento da Blade Battery.
Ao invés de montar pequenos módulos de bateria em um pack de baterias, a BYD fez células longas e achatadas, como lâminas, e as colocou diretamente no pack como parte da estrutura. Ao eliminar a camada do meio, liberaram espaço e conseguiram encaixar mais células no assoalho. Para provar a segurança da química de ferro, a BYD fez o teste de penetração por prego ao vivo. Cravou um prego de aço na célula e, enquanto a de níquel pegaria fogo, a blade quase não teve alteração de temperatura. São baratas, seguras, competitivas em autonomia, e essa combinação tornou as baterias LFP populares. As melhores células de ferro ainda chegam a cerca de 205 Wh por quilo, enquanto as melhores células de níquel chegam mais perto de 265. E notavelmente as novas células de sódio, que vamos comentar, chegam a cerca de 175. Então, a pergunta que a maioria das empresas tem buscado responder é como manter o baixo custo e a segurança do ferro, enquanto recupera parte daquela autonomia e velocidade de recarga. E a CATL foi praticamente pioneira nisso. Em agosto de 2023, anunciaram a célula de bateria Shenzhen. Foi a primeira bateria à base de ferro que podia ser carregada a 4C, ou seja, 4 vezes a sua própria capacidade por hora. A CATL disse que pode adicionar 400 km de autonomia em 10 minutos. No ciclo da China, isso equivale a aproximadamente 160 milhas de autonomia real adicionadas em 10 minutos com uma bateria de ferro barata, algo que ninguém tinha conseguido antes. O pacote completo oferecia cerca de 280 milhas de autonomia real e passou a equipar carros da Zeekr e de outras empresas. Em abril de 2025, a CATL anunciou uma segunda geração que carrega a 12C, com um pico acima de 1,3 MW e a promessa de 520 km recarregados em 5 minutos. Convertendo, são cerca de 210 milhas de autonomia real a mais em 5 minutos. Mais um anúncio conceitual, sem carros disponíveis para compra, mas a direção da CATL ficou clara. Depois veio abril de 2026, quando eles avançaram ainda mais com a terceira geração. Eles dizem que pode carregar de 10 a 80% em 3 minutos e 44 segundos. É a recarga mais rápida já anunciada até agora, apesar de menos detalhes. Ainda assim, é mais rápida que abastecer muitos tanques de gasolina. A CATL ainda não revelou em quais carros essa tecnologia será usada, então por enquanto é apenas uma prévia de para onde isso está indo, em vez de algo já estacionado nas garagens das pessoas, mas o padrão em todos esses casos é muito importante. Em menos de 3 anos, a bateria de ferro evoluiu de carregamento lento para a química de recarga mais rápida do mercado. A BYD adotou outro caminho. Em março de 2025 lançou a Super E-Platform, primeira arquitetura de carro produzida em massa a operar em 1000 volts, cerca do dobro da maioria dos elétricos. A voltagem mais alta permite transmitir mais potência sem derreter os cabos, e a BYD usou isso para alcançar um pico de 1000 kW, ou 1 MW, em um carro de passeio. Divulgam 400 km de autonomia em 5 minutos, mas o equivalente real pelo padrão EPA seria de 160 milhas, segundo as especificações. Na demonstração ao vivo da BYD, o carro ganhou cerca de 95 a 110 milhas reais em 5 minutos. Ainda assim, isso é realmente incrível, e é o carregamento mais rápido disponível hoje em um carro. Essa tecnologia já está disponível em carros vendidos agora mesmo na China, o sedã Han L e o SUV Tang L. O Han L vem com um pacote Blade de 83 kWh, suficiente para cerca de 285 milhas de autonomia no mundo real, e o Tang L usa um pacote maior de 100 kWh, com cerca de 270 milhas. Ambos vão aceitar essa carga de 1 MW se você conseguir encontrar um dos carregadores próprios da BYD para fornecer isso. Uma carga de 1 MW requer um carregador de 1 MW, o que é importante ressaltar, pois quase não existem fora da rede deles na China. O número é real quanto à capacidade de carregamento desses carros, mas quase não há carregadores disponíveis. Vale lembrar que o valor de pico divulgado por uma empresa, como 1000 ou 500 kW, só dura alguns segundos, geralmente com a bateria quase vazia, e depois diminui rápido conforme ela carrega. Testadores independentes geralmente registram a média próxima da metade do valor divulgado em uma carga completa. As empresas não estão realmente mentindo aqui, o pico só chama mais atenção do que a média. Então quando eu falo sobre quantos quilômetros em 5 minutos, estou tentando usar os números realmente demonstrados, e não apenas o pico quando a carga está mais baixa. Agora a CATL apresentou outra bateria que usa a mesma ideia da bateria Blade, encaixando as células diretamente na estrutura, mas a CATL foi um pouco além, e preencheu um recorde de 72% do volume do pacote com células reais. Na versão de níquel, são 255 Wh por quilo, quase o máximo do níquel, e mais de 1000 km no ciclo chinês, cerca de 400 milhas de autonomia real. A CATL chegou a afirmar que esse pacote armazena 13% mais energia do que um pacote do mesmo tamanho feito com as células 4680 da Tesla. Isso está presente em carros da Zeekr, Li Auto e Xiaomi.
Em março de 2026, a BYD lançou a Blade Battery 2.0. Eles adicionaram manganês ao cátodo de ferro, uma química chamada LMFP, que eleva a densidade para algo em torno de 190 a 210 Wh por quilograma, bem perto ou até acima do antigo teto do ferro. A versão menor da nova Blade Battery carrega 8C, indo de 10% a 70% em cerca de 5 minutos. Os primeiros carros com essa bateria serão modelos de alto padrão, como o Yangwang U7 com pacote de 150 kWh para cerca de 405 milhas reais, e o Denza Z9 GT com cerca de 420 milhas. Existem diferenças entre as afirmações da BYD e da imprensa, então é importante analisar com cautela, mas a tendência é basicamente a mesma. A química barata e segura continua conquistando todas as vantagens que antes eram exclusivas das químicas caras, e tudo isso está acontecendo na China. Depois vem as baterias de sódio. As baterias de íon de sódio substituem o lítio do ânodo por um dos elementos mais abundantes do planeta, presente no sal de cozinha, tornando as matérias-primas baratas e inesgotáveis. Por anos, o sódio era limitado ao laboratório por não armazenar energia suficiente, mas isso mudou em 2025. A KTL lançou a bateria de sódio Nextra, que alcançou 175 Wh por quilo, igualando o nível mais baixo das baterias de ferro convencionais. O valor do sódio, porém, não está ligado à autonomia. A Nextra mantém mais de 90% da capacidade a menos 40 graus Celsius, enquanto baterias comuns perdem grande parte da autonomia nessa temperatura. Ela fornece cerca de 3 vezes a potência que uma bateria de ferro no frio intenso. A KTL também afirma mais de 10 mil ciclos de carga, várias vezes a vida útil de uma bateria comum, então ela dura muito mais. É justamente no frio e na vida útil que as baterias de hoje mais falham, então o sódio realmente está corrigindo esses pontos fracos em particular. Um carro popular será lançado em 2026 com pacote Nextra de 45 kW, capaz de percorrer mais de 160 milhas reais. Não é o primeiro veículo a usar sódio. Esse foi um carro menor em janeiro de 2024, um pequeno urbano com cerca de 95 milhas de autonomia, mas o próximo é o primeiro sedã elétrico de tamanho normal. Vale notar que o sódio ainda tem limitações, pois sua densidade de energia é menor que a do ferro, mantendo essa tecnologia restrita por hora a carros mais baratos e compactos, e representa apenas cerca de 1% das baterias que estão sendo fabricadas atualmente. Ainda não substitui nada, mas uma bateria tão barata e resistente ao frio é muito útil para aplicações específicas. Acredito que o sódio é a bateria mais subestimada dessa discussão, principalmente por ser muito barata. E se vemos avanços semelhantes aos que temos visto com o LFP, pode ser uma receita muito boa. Atualmente, há carros elétricos novos na China, como o BYD Seagull, vendidos por cerca de 10 a 12 mil dólares já convertidos, e esse é realmente o valor deles. Esses carros são realmente pequenos e têm autonomia adequada para uso urbano. O preço é baixo principalmente porque a bateria ficou mais barata, já que ela é o item mais caro. Acho que isso avançou mais lá do que muitos americanos pensam. Esses carros não existem nos Estados Unidos devido a tarifas e à falta de acesso das montadoras ocidentais às células baratas. Então, a revolução das baterias mais baratas já está acontecendo, só que está acontecendo principalmente em um lugar onde a gente não pode realmente comprar, e em um lugar onde não conseguimos obter essas baterias para os nossos próprios carros. Estamos próximos da chegada de novos modelos mais baratos das marcas conhecidas, quando um carro elétrico abaixo de 30 mil dólares fará sentido, pois o custo das baterias começou a cair. No Ocidente, só o ânodo de silício, vindo da Mercedes, está chegando a carros de produção. Toda bateria possui um ânodo, que armazena o lítio quando carregada, e por décadas esse ânodo foi feito de grafite. O silício pode armazenar quase 10 vezes mais lítio do que o grafite pelo mesmo peso, então trocar parte do grafite por silício coloca mais energia na mesma célula. O problema, e o motivo pelo qual isso levou tanto tempo, é que o silício incha cerca de 300% quando se enche de lítio, e esse inchaço costumava rachar a bateria depois de poucas recargas. A empresa que realmente resolveu isso e já envia a tecnologia é a Sila Nanotechnologies, e o primeiro carro a utilizá-la será o Mercedes AMG GT 4 portas Coupé, que entrará em produção no verão de 2026. As células de silício atingem 298 Wh por quilograma e o carro possui um pacote de 106 kWh, suficiente para cerca de 360 milhas de autonomia, carregando de 10 a 80% em cerca de 11 minutos. A Sila inaugurou sua fábrica em Moses Lake, Washington, no final de 2025, e a Mercedes já falou sobre colocar o mesmo tipo de bateria de silício na classe D elétrica para aumentar a autonomia.
Vale destacar outros nomes, como o Group 14, que iniciou a produção de silício em escala para veículos elétricos no início de 2026, e a Amprius, fabricante de algumas das células de maior densidade energética do mundo. Por enquanto, use essas células em drones e aeronaves, não em carros. Sila afirma que a primeira versão aumenta a autonomia em cerca de 20% no mesmo espaço, podendo chegar a 40% com o avanço da tecnologia. O atrativo é que ela pode ser usada em linhas de produção de baterias comuns, sem exigir fábricas novas como as de baterias de estado sólido. Grande parte desses ganhos de autonomia vem de um empacotamento mais inteligente, não de nova química. A bateria Blade e a equivalente da CATL eliminam a antiga camada de módulos, colocando as células direto no pacote. A Tesla levou isso ao extremo com o chamado pack estrutural, onde as células são coladas no assoalho. Isso se torna parte da carroceria do carro, com os bancos parafusados diretamente em cima. O chefe de engenharia da Tesla disse que o antigo pacote era uma caixa pesada que o carro precisava carregar, ao invés de integrar o armazenamento de energia à estrutura. Quando os especialistas em desmontagem da Munro & Associates analisaram, eles descobriram que a economia de peso era na verdade bastante modesta, mas a economia em peças e mão de obra era extrema. Atualmente, a Tesla só oferece o pack estrutural completo na Cybertruck. A maioria dos Model Y ainda usa pacote convencional, mas a ideia está se espalhando e é possível aumentar a autonomia no mesmo carro sem mudar a química, apenas aproveitando melhor o espaço. No Battery Day de 2020, a Tesla apresentou a célula de bateria 4680 nomeada pelo tamanho, 46 mm de largura e 80 mm de altura, um cilindro grosso, quase do tamanho de uma pequena lata de refrigerante. A ideia era que células cilíndricas maiores são mais baratas e fáceis de montar do que as milhares de pequenas células que a Tesla ainda usa em muitos carros. Anos foram necessários para acertar a fabricação, mas o formato de 46 mm agora virou padrão da indústria. Os carros mais novos da BYD usam uma célula cilíndrica com quase a mesma largura, feita pela chinesa EVE, enquanto a Panasonic fabrica suas próprias células 4680. A Rivian também está avançando com células de bateria 4695 para o R2. Então, esse design que a Tesla impulsionou está sendo copiado por muitas empresas com as quais eles competem. Voltando à química, o lítio-enxofre usa enxofre, material barato e leve, e pode, em teoria, armazenar várias vezes mais energia que as baterias atuais, eliminando o custo do níquel e do cobalto. O problema é que ela se desgasta rápido, e por isso, por enquanto, é usada em drones e satélites, com empresas como a Lyton prevendo o uso em carros só no final da década. É uma daquelas coisas que podem superar todas as outras ou simplesmente acabar entrando nessa lista de baterias que nunca são fabricadas. Agora voltando para a KTL. A KTL apresentou o que eles chamam de bateria condensada em 2023, alegando 500 Wh por quilo, quase o dobro de uma boa célula de níquel. E isso não é para um carro. Parecia o futuro dos carros elétricos, mas a KTL foca em aeronaves, onde a densidade de energia é ainda mais importante. A chinesa Enil passou anos promovendo uma bateria de 150 kWh com tecnologia semissólida, considerada um passo intermediário para as baterias de estado sólido que todos buscam. A célula alcançou 360 Wh por quilo, e a Enil mostrou em transmissão motoristas percorrendo mais de 1000 km com uma carga cerca de 410 milhas pelo padrão EPA. No papel era a bateria mais avançada de qualquer carro em circulação, mas seu custo fez com que a Enil nunca a vendesse. Eles alugavam aos proprietários por cerca de $21 por dia, mas só algumas centenas foram feitas, e em novembro de 2025 a Enil encerrou o projeto. Eles justificaram que o custo era alto e a rede de troca de baterias eliminava a necessidade de um pacote de longa autonomia. Se você achar um artigo antigo dizendo que a Enil tem bateria de 1000 km, saiba que está desatualizado. A grande aposta da Enil agora é a troca de baterias. Você para em uma estação e uma máquina substitui sua bateria descarregada por uma cheia em 2,5 minutos. Eles já fizeram isso mais de 100 milhões de vezes em quase 3.800 estações, então não é só um teste beta. Eles adotaram totalmente uma solução diferente para o problema de recarga. A KTL, gigante por trás dessas baterias, começou a lançar sua rede de estações de troca padronizadas, apostando que muitos viajantes preferem essa solução. Agora, a tecnologia de estado semissólido não morreu realmente com a Enil. Outro fabricante chinês, a Calbi, começou a colocar uma bateria semissólida em caminhonetes leves da Chery no início de 2026. Foi a primeira vez que esse tipo de célula foi aplicada em um veículo real em larga escala. A célula deles prometia 400 Wh por quilograma e cerca de 20% a mais de autonomia no frio. Esse é um ponto intermediário realista, uma bateria quase de estado sólido, já adequada para caminhões hoje,
mas a versão final ainda está em laboratório. Para mim, é um forte indício de que o caminho para o estado sólido está chegando, mas vai exigir muitos passos grandes. Há uma década, a bateria que deveria mudar tudo era a bateria de estado sólido. A proposta disso é incrível. Você pega o eletrólito líquido que está dentro de toda a bateria hoje, a parte que permite que o lítio vá e volte, e substitui por um sólido. Ao fazer isso, em teoria, você obtém mais autonomia no mesmo espaço, carregamento mais rápido, vida útil maior e uma bateria muito menos propensa a incêndios. Tudo nela é melhor. É a bateria mais aguardada do setor, e quase todas as montadoras já se comprometeram com ela. Até agora, em 2026, você não pode comprar nenhum carro em nenhum lugar do mundo com uma bateria de estado sólido de verdade. Tudo o que existe até agora é demonstração. A Toyota começou a tratar seriamente de baterias de estado sólido em 2019, prometendo mostrar um carro com essa tecnologia nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Esse prazo, é claro, veio e passou, e a conversa passou a ser sobre carros para 2025. Em 2021, apresentaram um protótipo funcional, mas mudaram a meta de novo, dizendo que as baterias de estado sólido seriam usadas primeiro em híbridos e destacaram o principal problema: vida útil curta da bateria. Então, em 2023, eles anunciaram que tinham superado esse problema de durabilidade e que iriam comercializá-lo entre 2027 e 2028 com um plano prometendo 1.000 km de autonomia com uma carga de 10 minutos. No fim de 2025, um executivo afirmou manter a meta de 2028, mas, uma semana depois, adiaram de novo a fábrica de baterias, citando demanda menor por carros elétricos e prevendo produção em massa só para o fim da década. Então, a data mudou de 2020 para 2025, depois para 2027, 2028 e agora para mais ou menos 2030, tudo com a mesma bateria. A Nissan já possui uma linha piloto operando em Yokohama. Em 2026, eles apresentaram um conjunto de baterias de estado sólido empilhadas que cumpriu as metas, e prometem lançar o primeiro carro com essa bateria no ano fiscal de 2028, uma meta que eles mantiveram enquanto a empresa passava pela pior crise financeira de sua história. A Honda investiu quase 300 milhões de dólares em uma linha de demonstração perto de Tóquio, iniciou a produção de células de amostra em 2025, mas ainda prevê um carro real com essa tecnologia apenas para a segunda metade da década. A Samsung talvez seja a mais agressiva de todas aqui, mirando a produção em massa na segunda metade de 2027. Isso vai primeiro para carros premium, e eles realmente mantêm essa data desde 2022, com células já nas mãos das montadoras para testes. Depois tem a QuantumScape, de onde provavelmente vieram muitos dos avanços de que você já ouviu falar. Essa é uma empresa americana apoiada pela Volkswagen, que acabou se tornando meio que o símbolo das baterias de estado sólido. Quando abriram o capital em 2020, as ações subiram tanto que a empresa chegou a valer mais que a Ford, mesmo sem receita. 6 anos depois, a QuantumScape tem acordo de licenciamento com a Volkswagen, célula real sendo testada por montadoras e linha piloto ativa, mas ainda sem carros à venda ou receita de produto. O fundador afirmou que enquanto não houver carros reais nas ruas com essa tecnologia, eles são apenas pessoas com uma missão. Agora, mesmo que a China esteja vencendo no momento no setor de baterias como um todo, eles também não estão ficando de fora da corrida pelo estado sólido. A KTL diz que terá um pequeno lote de células totalmente em estado sólido por volta de 2027, e a produção em escala virá depois. A BYD planeja uma linha piloto nessa época e produção em massa próxima de 2030. Gotion e Calbi exibem células em estado sólido com alegações de alta autonomia, enquanto o governo chinês financia um esforço nacional para dominar essa tecnologia. Mesmo a China, com toda a sua dominância em baterias, está mais ou menos na mesma linha do tempo, então isso mostra que a física é realmente difícil para todo mundo quando se trata de viabilizar as baterias de estado sólido. No verão de 2025, a Mercedes pegou um X modificado equipado com células de estado sólido de uma empresa chamada Factorial e percorreu 1.206 km com uma única carga de Stuttgart até a Suécia, chegando lá ainda com autonomia sobrando. Esse é um carro real em uma estrada real, percorrendo quase o dobro da distância de um equivalente à gasolina, sendo a demonstração mais convincente já feita dessa tecnologia. Mas quando você olha os detalhes, é um único carro de teste de engenharia, feito à mão, com a bateria presa em uma estrutura especial, e a Mercedes não espera vender nada baseado nisso antes de 2028 no mínimo. A Fatorial e a Stellantis estão montando uma pequena frota de Dodge Charger Daytona para testar o mesmo tipo de célula em estradas reais. Ainda assim, isso é apenas uma validação para comprovar essas células. Uma startup americana chamada SES passou uma década prometendo baterias de metal de lítio, um parente próximo do estado sólido, em carros de verdade até 2025. Eles firmaram acordos de desenvolvimento com GM, Hyundai e Honda, e abriram capital avaliados em cerca de 3,6 bilhões de dólares.
quando os avanços para carros não ocorreram, mudaram o foco para drones, armazenamento e outros mercados. Você pode se perguntar por que as montadoras investem bilhões em algo que nunca chega de fato. E é basicamente porque quem realmente conseguir dominar a bateria de estado sólido em larga escala vai ter um carro que anda mais rápido, carrega mais rápido e é mais seguro do que qualquer outro na estrada. Eles podem chegar lá antes de todos. É um objetivo grande o suficiente para que ninguém possa se dar ao luxo de não tentar. Mas por que tudo isso é tão difícil? Bem, o objetivo de um eletrólito sólido era bloquear fisicamente os pequenos espinhos de lítio chamados dendritos, que podem causar curto-circuito em uma bateria, mas esses espinhos simplesmente encontram as junções entre os cristais em um sólido e acabam rachando tudo mesmo assim. Um sólido também não consegue fluir para manter o contato como um pouco de líquido faz, então essas células têm sido mantidas sob forte pressão permanente, o que significa mais hardware e peso extra para esses carros. As versões de melhor desempenho usam um material que reage com a umidade do ar e libera gás tóxico, exigindo fabricação em salas muito controladas, o que fábricas comuns de baterias ainda não suportam. Tudo isso terá custo. As baterias de estado sólido em fase piloto custam de 400 a 600 dólares por kWh, contra 108 das baterias já em escala. É de 4 a 6 vezes mais caro, o que num conjunto de baterias de 100 kWh significa dezenas de milhares de dólares só pela bateria. Por isso, as baterias de estado sólido estão paradas há tempos. O setor tem histórico de anúncios milagrosos que não deram em nada. Houveram as baterias de grafeno prometidas por volta de 2016 que iriam te dar 800 km de autonomia com uma carga em minutos, e essas nunca chegaram ao mercado. A GM investiu em uma startup chamada Envia antes dos resultados caírem, e a Dyson comprou outra empresa por cerca de 90 milhões de dólares, mas depois praticamente a descartou. Então, tão recentemente quanto fevereiro de 2026, vimos uma empresa chamada Donut Lab anunciar uma célula de estado sólido pronta para a produção. Após análise de mais de 20 especialistas independentes, concluiu-se que era uma célula comum de íon de lítio, e a empresa admitiu que o número destacado na manchete não estava sendo atingido. Então, quando você ouvir o próximo anúncio de uma bateria revolucionária, o mais sensato é só se empolgar quando você vê-la em um carro que você realmente pode comprar. Para ser justo, a tecnologia de estado sólido é real, esses laboratórios não estão fingindo. A estimativa realista para 2026 é que os primeiros apareçam em carros caros, produzidos em baixa escala, por volta de 2027 a 2030, com algo acessível, produzido em massa só no final da década. Isso está chegando, mas ainda não é a tecnologia que está na frente hoje. Agora, vamos falar sobre recarga e a Tesla. A Tesla ainda usa carregamento de 250 kW em seus carros, igual ao pico alcançado em 2019. Em um supercharger real, o Model Y se estabiliza perto de 221 kW por um tempo, levando cerca de 31 minutos para ir de 10% a 80%. Se você colocar isso ao lado de um BYD RAM-L, você está adicionando o equivalente EPA de cerca de 160 km em 5 minutos, e parece que a Tesla simplesmente está ficando para trás. A questão é que a Tesla já sabe carregar mais rápido, pois faz isso em 2 outros veículos. A Cybertruck usa um pack de baterias de 800 volts e atinge o pico de 500 kW nos carregadores mais novos da Tesla, o que coloca cerca de 220 km de volta nesse caminhão grande em cerca de 15 minutos. O Tesla Semi carrega em um conector de megawatt, já demonstrado pela Tesla com mais de 1,2 megawatts. A capacidade existe, mas a Tesla ainda não colocou isso no Model X, tá? E Model 3, os carros mais vendidos. Adotar uma arquitetura de 800 volts em carros populares economiza só cerca de 100 dólares por veículo. Na teleconferência de resultados de 2022, Drew Baglino, então chefe de trem de força da Tesla, afirmou que o benefício para o Model 3 e o Model X era pequeno e não compensava o custo extra. A Tesla criou o Model 3 e o Model X para o motorista médio, que carrega o carro em casa à noite e só usa supercharger em viagens longas. Para essa pessoa, diminuir a parada de 30 para 12 minutos não justificou redesenhar o carro para a Tesla, que continua vendendo bem. No futuro, acredito que recargas mais rápidas serão melhores. A indústria está focada nisso, e a China lidera em velocidade de recarga para carros do dia a dia. Na verdade, há uma diferença real em comparação à Tesla. A verdadeira força da Tesla está na célula. Eles passaram anos desenvolvendo suas próprias células de bateria 4680, e até o final de 2025 comprovaram o processo de eletrodo seco, que elimina várias etapas do processo de produção normal e reduz os custos. É uma grande vantagem de fabricação que deve ficar comprovada nos próximos carros. A Tesla também avançou mais na cadeia de suprimentos. Lembre-se, o difícil é o refino. Agora a Tesla opera sua própria refinaria de lítio na costa do Golfo do Texas e produz material de cátodo localmente, controlando essa etapa que normalmente é comprada da China.
Eles ainda compram a maior parte das células mais baratas de fornecedores chineses como a CATL, especialmente para mercados fora dos Estados Unidos, e recentemente incluíram a Sunwoda, pois nos Estados Unidos ninguém ainda consegue produzir essas células por um custo menor em grande escala. Na Suécia, há a Northvolt. Essa empresa deveria ser a resposta europeia à CATL. Eles levantaram bilhões e assinaram contratos enormes, mas depois não conseguiram colocar a fábrica para funcionar rápido o suficiente ou de forma barata o suficiente para competir. Eles pediram falência e seus ativos foram vendidos em 2025. Assim, a maior esperança de baterias da Europa se foi. Nos Estados Unidos, o cenário melhora lentamente, com novas fábricas de baterias surgindo no sul e meio-oeste. Essas fábricas costumam ser operadas por empresas coreanas como LG e SK, não americanas, e muitos projetos foram adiados ou reduzidos devido à queda na demanda por carros elétricos. Construir essa indústria do zero aqui é muito difícil, por isso não podemos simplesmente avançar com a tecnologia. Muitas vezes nem conseguimos produzir em grande escala os componentes necessários para essas empresas. Agora na Lucid, você tem o Lucid Gravity. Este é um SUV elétrico que alcança até 450 milhas de autonomia real. É o maior alcance disponível e usa um sistema de 900 volts que carrega mais rápido que quase todos os carros não chineses. A principal vantagem da Lucid é a eficiência. Obtém mais milhas por quilowatt-hora em suas baterias, um avanço próprio da marca. Está usando a mesma bateria, mas de forma incrivelmente eficiente. Depois temos o novo BMW iX3. Este é o primeiro carro na nova plataforma deles, chamada New Class, que utiliza células cilíndricas maiores. Essas são fabricadas para a BMW pela EV. Essas funcionam em um sistema de 800 volts que carrega até 400 kW e alcança até 434 milhas de autonomia real, segundo a EPA. A Mercedes lançou o novo CLA, sedã de 800 volts com autonomia de cerca de 374 milhas, além do MG de ânodo de silício citado anteriormente. Em todos esses carros, incluindo os da China, a tendência tem sido migrar para 800 volts e buscar mais eficiência. No caso da Mercedes, eles estão sendo os primeiros com uma nova química. A química de ferro está finalmente chegando aos carros ocidentais mais acessíveis, como o Kia EV3 e novos crossovers elétricos abaixo de $40 mil, que usam baterias LFP para competir em preço com veículos a gasolina. Eles não vão bater recordes de recarga em velocidade nem nada disso, mas isso reduz o preço, que no fim das contas é o que mais importa, especialmente para impulsionar a adoção de veículos elétricos nos Estados Unidos. Você pode estar se perguntando como esses avanços afetam a durabilidade. As baterias modernas duram muito mais do que a maioria das pessoas temia, muitas vezes mantendo a maior parte da sua capacidade mesmo após 320 mil quilômetros. O primeiro dono raramente precisa trocar, o que elimina um dos medos iniciais de adotar um carro elétrico. Quando uma bateria sai do carro, raramente é descartada. Os materiais como lítio, níquel e cobalto são tão valiosos que sua recuperação já virou uma indústria. Nos Estados Unidos, existe uma empresa chamada Redwood Materials, fundada por um dos ex-cofundadores da Tesla, que pega baterias antigas e recupera a maior parte desses metais para serem usados diretamente em novas baterias. KTL e BYD operam sistemas próprios de reciclagem em grande escala na China. A Tesla também faz o mesmo. Isso é muito mais importante do que apenas o meio ambiente, porque cada quilo de lítio retirado de uma bateria antiga é um quilo que ninguém precisa minerar ou comprar novamente da China. A reciclagem está meio que se transformando em uma forma de mineração por conta própria. Agora, falamos um pouco sobre essas futuras células de bateria serem muito mais à prova de fogo. E o que muita gente imagina hoje quando ouve falar de um veículo elétrico é um incêndio. Estudos mostram que carros elétricos pegam fogo com menos frequência que os a gasolina, o que faz sentido, já que carros a gasolina carregam 10 ou 15 galões de um líquido explosivo. Incêndios em veículos elétricos são raros, mas dramáticos e difíceis de apagar, por isso ganham destaque, apesar de serem bem menos comuns do que incêndios em motores, que raramente são filmados. A química do ferro vai além, pois uma célula LFP é muito difícil de incendiar. A segurança é um dos principais motivos do grande investimento da China nessa tecnologia, sendo uma vantagem para quem compra esses carros mais baratos. Você recebe algo mais difícil de queimar pagando menos. Anos atrás, o grande medo dos carros elétricos era a autonomia, o receio de ficar sem carga e ficar parado pelo caminho. Muitos ainda têm esse medo. Muitos carros atuais já passam de 300 milhas reais, alguns quase alcançam 450. Para a maioria das pessoas, carregar em casa durante a noite faz com que todos esses problemas de recarga deixem de ser um problema, e você pode acordar toda manhã com a bateria cheia. Em viagens longas ou para quem não pode carregar em casa, os minutos fazem diferença na recarga. Por isso, essas empresas investem tanto nisso. Como você pode ver, há muitos avanços apontando para o futuro.
A Tesla, na verdade, está sendo bastante conservadora por enquanto, basicamente mantendo as velocidades de recarga iguais, ou até reduzindo a velocidade de recarga para o seu futuro Cybercab, que carrega sem fio. Muitas dessas empresas, principalmente na China, lançam carros reais com carregamento ultra rápido e maior autonomia. É nessa direção que as baterias estão indo em 2026 e 2027. Os avanços que mais importam muitas vezes são aqueles que não são tão empolgantes. Baterias de ferro mais baratas recarregam em minutos, química de sal resiste ao frio, silício amplia a autonomia e um empacotamento inteligente traz mais autonomia com as mesmas células. A bateria milagrosa que todos aguardam ainda está a anos de distância, como já acontece há muito tempo. A questão que me interessa é se o Ocidente vai desenvolver esses avanços por conta própria ou se a próxima década dos carros elétricos dependerá apenas de baterias chinesas. Além disso, muito disso vai depender de como as tarifas vão mudar. Se as tarifas sobre baterias de veículos elétricos caírem, muitas baterias de carregamento rápido da China podem equipar carros elétricos feitos nos Estados Unidos. Talvez as montadoras americanas sigam usando baterias feitas nos Estados Unidos, mas qual tecnologia mais te anima? Velocidade de carregamento? Estado sólido em especial? Deixe um comentário abaixo para me contar o que você pensa. Enquanto isso, se você quiser ver como a Tesla realmente constrói todos os seus carros na escala em que faz, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo